do Senhor Jesus para todos os meus queridos amigos. Mais uma vez nós estamos aqui para meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. O versículo de hoje se encontra em 1 Samuel 2:2, que diz assim: Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. E hoje nós vamos estudar e meditarmos na história de Ana. Existia na cidade de Ramataim um homem que se chamava Elcana. Ele tinha duas esposas, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha vários filhos e Ana era estéril. E Ana, ela tinha o sonho de ter filhos. Mas o sonho dela não era apenas de ter filhos que fossem apenas gerados no ventre. Ela queria ser mãe de filhos espirituais. E Penina humilhava Ana, provocava ela excessivamente, né? E Elcana amava mais a Ana do que Penina. Quando ele subia ao templo, ele dava porção para Penina, mas para Ana ele dava porção dobrada. Ele amava a Ana, mesmo sabendo que ela não podia ter filhos, mesmo sabendo que ela era estéril, mas ele amava ela mais do que a outra. E a Bíblia diz que Ana, ela não comia, ela tinha tanta vontade de ter filho que ela chorava. Ela certa vez foi para o templo, estava lá orando. E a oração dela era tão profunda que ela só mexia com os lábios. Ela não se ouvia a voz de Ana. E aquilo chamou a atenção do profeta, do sacerdote Eli, que foi até a ela e falou para ela apartar-se dela aquele vinho, porque ele teve ela como uma embriagada, porque a oração dela era um silêncio, não se ouvia a voz dela. E ela disse para ele que não era para ele ter ela como uma filha de Belial, que ela não estava embriagada, que ela não havia bebido bebida forte nem vinho. Ela só estava angustiada, amargurada de espírito, porque ela tinha ali um desejo. E ela queria que o Senhor respondesse a oração dela, mas ela não contou para o sacerdote qual que era o desejo. Ela só disse que precisava ali de uma bênção do Senhor Jesus. E o profeta profetizou sobre a vida dela, que o Senhor que concedesse para ela aquela bênção que ela estava pedindo. Ele profetizou que era para ela voltar em paz, né? Deu ali uma palavra de ânimo para Ana, e ela se levantou daquela oração e se alegrou e comeu e foi embora. E logo o Senhor lembrou-se dela e ela concedeu e teve um filho. E essa história é muito linda, porque aqui ela já conta aqui no capítulo 2, versículo 2, ela diz: não há santo como o Senhor, não há outra rocha nenhuma como o nosso Deus. Ela está aqui narrando o capítulo 2, que ela fala de várias coisas. Ela pegou aquele filho dela e levou para o templo, porque o sonho dela era ser mãe de filhos espirituais. Este é um desejo de todos os ministros do Senhor, de vários filhos espirituais. Ela queria ter filhos adoradores. Ela queria ter uma geração de adoradores, uma geração de profeta, uma geração de ministro do Senhor Jesus. E o Senhor realizou o sonho dela, porque aquele sonho não era apenas dela, aquele sonho também era sonho do Senhor Jesus. Ela não queria ter filho para provocar, para humilhar a rival, não. Ela queria ter uma geração de adoradores. Ela queria ter uma geração diferente. Enquanto a outra tinha filhos e ali implicava ela, humilhava ela excessivamente. O desejo dela foi diferente, de ter uma geração de adoradores, uma geração de profetas. O sonho dela era colocar o filho dela na escola dos profetas, e ela realizou esse desejo, porque no tempo certo ela desmamou Samuel e levou ele para o templo, apresentou Samuel e deixou ele lá para ele servir os profetas, para ele ali estudar na escola de profetas, porque este era o desejo de Ana. Ana orou para isso. Ana insistiu, Ana sonhou com isso, e o Senhor concedeu a ela esta bênção, o Senhor concedeu para ela esta grande vitória. Eu quero dizer para vocês aqui que no capítulo 2 ela narra, ela diz que o Senhor abate os que são exaltados,
pecado, o Senhor levanta da cinza do pó. Ela estava dizendo dela mesma que o Senhor tirou ela da cinza, do pó, do lugar de humilhação e colocou ela entre os príncipes. É isso que o nosso Deus faz. Ela também diz aqui que aquele que não tinha fome, agora tem comida com fartura. Ela se sentiu rica, ela exaltou o nome do Senhor no capítulo 2. Ela ficou maravilhada, porque o Senhor, Ele exalta os que são humilhados. Ele lembrou-se dela. O Senhor fez dela uma mulher rica, porque ela diz que o Senhor, Ele empobrece, mas também Ele enriquece. Ele tira da cinza do pó e coloca entre os príncipes. Aqui Ana está dizendo que o Senhor se lembra. O Senhor responde à oração dos aflitos, porque ela estava dizendo que ela estava aflita e necessitada. O Senhor ouviu a oração dela. Ela também exalta aqui o nome do Senhor Jesus. Ela disse que era para as pessoas não falar palavras torpes aqui num certo versículo. Ela dá ensinamento, ela exaltou, ela narrou as maravilhas do Senhor e contou também da alegria. Ela contou da grandeza do Senhor no capítulo 2, contou da alegria que ela estava ali no coração, porque o Senhor realizou o desejo dela. O Senhor ouviu a oração dela, concedeu para ela esta graça. E eu tenho certeza que os inimigos de Ana foram sim envergonhados, humilhados, porque o Senhor é Deus. O Senhor se lembra de nós, o Senhor ouve a oração dos aflitos, o Senhor concede a bênção. Este era o sonho de Ana, ser mãe de uma geração de adoradores, ser mãe de profetas, ser mãe de um ministro do Senhor Jesus. E Deus deu para ela esta graça, porque Samuel foi um dos maiores profetas que já houve em Israel. E a história de Ana ficou aqui contada como um feito. É a história dela narrando aqui as maravilhas do Senhor Jesus que o Senhor fez na vida dela. O Senhor ouve a oração do aflito e necessitado. O Senhor não se esquece, o Senhor lembra, o Senhor responde, porque ela insistiu, ela não desistiu do sonho dela, ela perseverou. Ainda que ela estava cada ano, ia para o templo ali orar, buscava o Senhor e via a inimiga dela subir cheia de filhos. Eu tenho certeza que Ana, ali ela ia, cada vez que ela ia, ela acreditava. Ela não desistiu, ela perseverou, ela acreditou que um dia o Senhor podia lembrar-se dela, que a Bíblia diz que filhos são heranças do Senhor, e ela queria ser mãe de uma herança do Senhor. Ela queria ser mãe de uma geração de adoradores. Ela queria ser mãe de filhos espirituais. Este foi o desejo de Ana. O desejo dela não foi ter filhos para provocar rival dela, porque o desejo de Ana foi ser mãe de filhos que fizesse a diferença, mãe de filhos que pudesse impactar, mãe de filhos que pudesse fazer a obra do Senhor, mãe de filhos que alegrasse o Senhor, mãe de adoradores, mãe de filhos profeta, de filhos espirituais. Este era o desejo de Ana, e Deus concedeu para ela esta graça. Deus ouviu o clamor daquela mulher, respondeu, fez dela uma grande mãe, uma grande mulher, porque ela teve sim vários filhos, não só Samuel, mas ela diz aqui no capítulo 2, ela diz que Deus faz da mulher estéril ser mãe de 7 filhos. 7 significa o número da perfeição. 7 significa o número sim da perfeição, e Deus deu para ela 7 filhos. Deus honrou a fé daquela mulher. Deus viu o desejo daquela mulher. Deus concedeu para ela o desejo do coração dela, porque o desejo dela era ter filhos que agradassem o Senhor. Filhos que fossem ministros do Senhor. Filhos que tivessem compromisso com a obra do Senhor. E Deus deu para ela essa graça. Deus respondeu a Ana. Com certeza. Né? A inimiga dela ficou envergonhada, né? Porque não pensava que ela iria
alcançar tamanha graça do Senhor Jesus. O Senhor teve misericórdia. Deus é bom, Deus é generoso, Deus é piedoso. Se lembrou de Ana e lembra-se de cada um de nós. Deus não nos deixa sem resposta. Deus, ele responde a oração dos seus. Que nós continuemos firmes na presença do Senhor, que o Senhor nos responde no tempo do Senhor, na hora do Senhor. O Senhor, ao seu tempo, ele nos dá a resposta de todas as orações. E Ana, ela venceu calada. Ana, a oração dela era em secreto. Não se ouvia a voz dela na oração, ela venceu calada. Ela orava em secreto, ela colocou o desejo do coração dela, só ela e o Senhor que sabia. O inimigo dela não sabia do desejo dela. O inimigo dela não sabia qual que era o sonho dela. Nem mesmo o sacerdote ficou sabendo. Era só ela e Deus respondeu para ela. Deus respondeu a oração daquela mulher. Deus abençoe vocês. Em nome do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. Amém?